Mais um caso que chocou o Brasil ganha vida na telona. Hoje eu vi até o set de filmagem de Tristeza em Pó, novo filme de Fabrício Bittar. Uma história real que ficou conhecida no Brasil como o caso do Monstro da Mamadeira. Mas o que muita gente não sabe é que essa história vai muito além do que as manchetes da época. Ela fala sobre uma mulher que foi condenada pela opinião pública antes mesmo da justiça descobrir a verdade. Hoje eu vou mostrar um pouquinho dos bastidores dessa produção e conversar com Bianca Bin, Glória Pires e o diretor Fabrício Bittar sobre como transformar um dos casos mais dolorosos da história recente do nosso país em cinema. Daniele foi acusada de ter colocado cocaína na mamadeira da sua filha Vitória, de 1 ano e 3 meses, que morreu após sucessivas internações por problemas de saúde. A acusação foi amplamente divulgada antes da conclusão da investigação. Ela permaneceu 37 dias presa. Depois, o laudo definitivo do Instituto de Criminalística comprovou que o pó encontrado era um composto por medicamentos prescritos à criança e não cocaína. Daniele foi inocentada. Eu, quando conheci a história, assim, que eu li o livro da Daniele, eu fiquei completamente impactado, assim. Eu acho que essa sensação, né, de impotência que ela sofreu, né, de você ser preso e não tem muito o que você possa fazer, né? A quem você vai recorrer, né? Então, eu fiquei muito interessado em entender melhor como que aconteceu isso tudo e passar muito dessa sensação, que eu acho que é uma sensação muito difícil, né, de você realmente passar por um momento em que você não tenha muito o que fazer, não tem escolha, não tenha muito quem te ajudar, e como é que você lida com isso sozinho. Eu acho que eu tenho escolhido algumas histórias que realmente mexem comigo e essa mexeu bastante. Para mim é um processo muito intenso. O maior desafio é realmente contar uma história real, de alguém real, que está viva, né? A maioria dos personagens dessa história está viva, então é de uma responsabilidade tremenda. O processo está sendo muito, muito intenso. Esse roteiro, ele me atravessou desde o primeiro momento, desde a primeira leitura, quando Juliana Brandão me mandou o texto e me fez o convite. Eu acredito muito que os personagens, eles nos escolhem, e eu acho que isso aconteceu nesse caso comigo, mais uma vez, eu fui escolhida. Eu estava muito ansiosa para saber se a Daniele aprovava o meu nome, a minha escalação, e quando eu encontrei com ela, ela falou que ficou muito feliz, então isso para mim foi um grande sim, é uma honra contar essa história, para mim é mesmo uma reparação, um grande serviço que a gente presta, e uma grande responsabilidade. E a minha personagem é a Cristina Cristiano, uma personagem real, jornalista, que foi quem publicou a primeira matéria, dando conta desse fato, né? E a partir disso, a Daniela é presa, ela quase morre na prisão, ela não consegue enterrar a filha morre, né? Ela não consegue enterrar a filha, e essa jornalista é que é a pessoa que vai, por perceber que tem várias peças nessa história que não se encaixam, ela vai atrás de descobrir, de tentar entender como é que uma mãe, onde as pessoas do hospital conheciam ela há mais de 1 ano, sempre presente, sempre ela cuidando da filha, como é que de repente ela vira uma assassina e as pessoas engolem isso naturalmente. Então, é uma história sem dúvida de redenção, né? Mas que fala muito sobre, especialmente hoje, nos tempos que a gente está vivendo, sobre responsabilidades. Mais do que recontar um caso criminal, Tristeza em Pó discute o impacto devastador de uma acusação precipitada e como uma narrativa construída antes da verdade pode destruir vidas. O filme de Fabrício Bittar chega aos cinemas em 2027.